Eu lembro muito bem como começou essa coisa do medo de voar, né? Eu já tinha um receio de voar. Eu lembro de quando criança, eu tenho alguns primos que trabalham na área assim com helicópteros, né? Fazem voos. E eu lembro que enquanto todos os meus primos queriam muito fazer esses voos, eu meio que tentava sempre evitar, né? Então nunca gostei muito. E aí depois de muito tempo, né, aí depois da faculdade já, eu fui para fazer o meu primeiro voo comercial de avião mesmo, né? Eu fui para um casamento de uma grande amiga no norte do país e na volta, os voos para ir já não foram muito legais, né? Eu já não gostei muito, certo? Mas tudo bem, não tava assim algo tão sofrido. Mas aí na volta a gente passou por um voo de Sinop para Cuiabá e era um voo noturno e teve assim uma turbulência bastante desconfortável e por uns segundos assim me deu a impressão que o avião tinha caído, assim, que ele tinha descido, certo? E então aquilo ali eu lembro muito certo para mim isso, que ali foi o que desencadeou assim o medo excessivo. Antes o que era um receio se tornou um medo muito forte. A partir daí todos os voos que eu tinha que fazer, né, seja por trabalho ou vida pessoal, começou a ser um tormento, assim, só quem tem esse medo para saber, parece uma frescura, mas não é algo muito sério, muito grave, que traz muito desconforto, muito sofrimento. Eu lembro que quando eu tava chegando no aeroporto, eu já tinha que a primeira coisa que eu tinha que fazer era ir pro banheiro. Não era pra embarcar, era pro banheiro, porque eu tinha já assim uma dor de barriga, um mal-estar, mão suada. Aquilo era sempre, todo voo acontecia aquilo. E aí quando eu tava indo pra embarcar, eu lembro que eu me sentia assim numa fila da BAT e eu entrava na aeronave e eu ficava irritada com as pessoas super tranquilas, tinha gente que já estava dormindo antes da decolagem, aquilo me irritava, pensava como pode esse povo tá tão tranquilo. E durante o voo, qualquer barulho eu já ficava assim, se o motor parava, o motor acelerava, eu já ficava assim maluca, morrendo de medo, achando que tinha alguma coisa errada o tempo todo. E é, teve um. Aí eu já sabia, né, que eu ia precisar superar esse medo, porque afinal eu amo viajar e eu preciso viajar, eu tenho uma agência de viagens, eu não tinha alternativa, né? E só que aí teve um episódio que foi voltando de Porto Alegre para Curitiba, e não foi possível pousar aqui em Curitiba por condições climáticas. E alternou para São Paulo. E eu lembro o tanto que eu sofri naquele voo, eu lembro assim das minhas pernas pulando, de tremendo assim. Eu achava que o piloto estava escondendo alguma coisa, que não ia ter combustível suficiente para chegar em São Paulo. Enfim, tudo de ruim passou na minha cabeça. Foi assim uns 50 minutos de voo, acho que os piores até hoje. E eu tava com o Thiago, né, meu marido, e eu lembro que aí, antes de desembarcar nesse voo, uma comissária de bordo me falou: você não precisa passar por esse sofrimento. Antes mesmo de decolar, a gente já sabe que existem outros aeroportos para a gente alternar caso não seja possível pousar onde é previsto, e já tem combustível para tudo isso, já tem combustível para ficar dando voltas em cada aeroporto se for preciso. É tudo planejado, a gente já sabe que isso pode acontecer. E isso acendeu um negócio assim para mim que eu pensei, será que o meu medo é realmente algo psicológico, algo muito misterioso, ou será que é um medo de algo que eu não conheço? Afinal, eu não sei nada que envolve a aviação, eu não sei como que as coisas funcionam num voo, né? Quais são as regras, o que está previsto, o que não está, como que as coisas funcionam. Então, isso acendeu uma luz assim. Eu comecei a pensar que talvez o meu medo fosse o medo do desconhecido, né? E a partir daquele dia eu decidi que era o último voo que eu ia fazer com tanto sofrimento assim. Aí eu até pensei em fazer terapia, em tomar uma medicação, né? Mas eu sabia que isso, eu já tinha trocado ideia até com uma prima minha que tinha um problema parecido, e eu sabia que isso gera um custo, né? Um custo de terapia, do profissional, do próprio remédio, e eu queria algo que eu pudesse fazer naquele momento, resolver o mais rápido possível, e se eu pudesse não gastar nada com isso, né? Naquele momento eu não queria gastar. E aí eu sentei mesmo e comecei a pesquisar.
cheguei em algumas fontes, algumas coisas na internet, e que ficou claro para mim, né, que eu precisava conhecer mais sobre aviação e também monitorar algumas coisas em mim, prestar atenção nos voos e identificar os causadores do meu medo, né? E aí eu fui fazendo isso nos próximos voos que seguiram, e foi algo que eu comecei a ir anotando, a ir percebendo, e lendo e estudando, e eu cheguei muito rápido numa solução. Os últimos voos que eu fiz agora não tem nem comparação com o que eu tinha antes. Eu não precisei nem ir no banheiro no aeroporto, então para mim foi uma diferença enorme. Assim, eu voei muito mais tranquila, eu consegui identificar as coisas que mais desencadeavam o meu medo, eu consegui entender situações, o porquê das coisas, o porquê que tudo me assustava muito. E eu fiquei muito feliz demais em ter chegado assim numa solução, e eu tinha que, já estava na minha cabeça, né, que eu tinha que compartilhar isso com as pessoas. E aí veio recentemente a pandemia, né, o coronavírus, e eu pude ter um tempo mais livre na agência de viagens, né, claro, muito menos pessoas viajando e tal, e eu consegui ter um tempo em que eu pensei, agora que eu vou sentar e vou escrever sobre tudo isso, né? E vou compartilhar isso com o máximo de pessoas, com um preço super acessível, o mais acessível que eu puder, né? Para que as pessoas também consigam chegar nesse material e possam ter... ver que pode ser muito fácil superar esse medo, né? Sabe? É algo que pode ser superado de uma maneira simples, né? Com um pouquinho de dedicação. Então, se é para todo mundo esse e-book, eu não sei, né? Não tem como garantir isso. Claro que tudo aqui tá para aviação comercial, né? Aviação de avião, e é nisso que eu me debrucei, né? E se talvez para alguém não vai resolver o problema pontual dela, talvez seja um problema muito profundo, um trauma de infância, realmente algo muito enraizado, pelo menos seguindo esse material que eu criei, já vai ser um primeiro passo para ela saber que não adianta isso, que ela precisa realmente de uma ajuda profissional, talvez, né? Então, o e-book eu digo que é para todo mundo, porque pode ajudar a maioria das pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar a maioria das pessoas, e aquelas pessoas que não conseguirem superar só com o material, elas já vão saber que o problema delas é muito mais profundo, que elas precisam de uma ajuda extra, né? Então, eu tô muito feliz, muito orgulhosa de ter criado esse material realmente.